A gente vai falar hoje sobre por que projetar e não delegar na mão de um planejado. Por que aprender a detalhar e especificar uma marcenaria se o planejado já fornece isso para os nossos clientes? Eu sou Gabriela Grepp, arquiteta, formada há 20 anos, trabalho especificamente com detalhamento de marcenaria, reformas de interiores, e durante essa minha trajetória na área de interiores e decoração, eu desenvolvi uma metodologia para fazer essa criação desses projetos de marcenaria, de detalhamento. Aprendi na prática e na marra tudo que eu hoje estou aqui compartilhando com vocês. Então, primeira colocação que eu preciso fazer, que é muito importante. Eu não estou, de forma alguma, a intenção deste conteúdo é desmerecer o serviço do planejado. De forma alguma. Eu tenho parcerias com várias lojas de planejado que desenvolveram projetos que eu fiz, que eu criei e que ficaram muito lindos. Então, a questão aqui é esclarecer a função de cada uma e deixar muito claro por que uma coisa não invalida a outra e por que uma coisa não elimina a outra. Então, o planejado fazer o projeto não elimina a necessidade da gente ter um projeto de marcenaria desenvolvido por nós, arquitetos ou designers. E é isso que eu vou explicar hoje para você que está aqui. Então, anota, pega um caderninho, porque as dicas são muito legais. Primeiro de tudo, a gente precisa entender qual é o modo de funcionamento de um planejado e ainda posicionar a diferença entre planejado, modulado e marcenaria. Então, a loja do planejado, ela, como o próprio nome diz, né, ela planeja a marcenaria. Então, eu tenho a possibilidade de fazer módulos e marcenarias num formato, desenho, padrões que eu determinar. O modulado, como o próprio nome diz, ele tem módulos pré-definidos. E aí a gente tem que se limitar ao tamanho que esses módulos têm e fazer tipo um joguinho de Lego, né? A gente vai montando um quebra-cabeça com os módulos que existem já pré-determinados nessa loja, nessa fábrica. Porque os dois processos são processos industriais, são processos de fábrica, então você tem uma produção em série, tá? E a marcenaria, que a gente chama marcenaria mesmo, mais artesanal, não artesanal de trabalhar com entalhe, etc e tal. Mas a marcenaria, ela não é uma... Tem indústrias também, né? Mas a marcenaria nos permite uma flexibilização dos desenhos. Então, eu posso especificar vários tipos de cores e materiais e eu posso fazer do tamanho que a minha criatividade quiser e, obviamente, né, dentro da possibilidade técnica, né? Porque nem tudo é possível. Para todos os exemplos existe uma limitação, né? Não é faz o que você quiser da forma que você quiser, não é assim. E é por isso também que você compreender sobre projeto de marcenaria é importante, porque você fica ciente de quais são essas limitações e isso vai te orientar, te guiar, te dar um caminho, um norte para você fazer projetos que sejam executáveis, além de lindos, obviamente, né? Então, além disso, as lojas de planejados, elas têm padrões de MDF, muitas vezes, alguns que são específicos deles, que é um diferencial deles, que você não vai achar nas lojas que vendem MDF. Então, os fornecedores de MDF que a gente utiliza, especifica para marcenaria, são uns, né? A gente tem uma gama de escolhas, e na loja de planejados nós temos outro.
A única coisa que é igual em um e em outro são as cores de tinta, para lacas e etc. E alguns puxadores. Então, fora isso, os MDFs, se você desenha para um e quer orçar no outro, você vai ter que achar alguns que sejam compatíveis, tá? Você vai achar quem é o mais similar dentro da sua ideia, e aí você vai fazer essa especificação. Então, o projeto do planejado, eu consegui, assim, resumir que ele é um projeto executivo. Por que ele é o projeto executivo da tua marcenaria? Primeiro, porque o planejado, ele faz o projeto para colocar todas as ideias dentro dos padrões que existem dentro da loja, e isso vai gerar o valor, né, de orçamento dessa marcenaria, desse projeto. Então, o projeto no planejado, ele tem que existir de qualquer jeito. Para quê? Para colocar dentro do padrão de MDF que existe na loja, para colocar né, e orçar qual é o tamanho das peças, aonde serão colocadas as peças, como serão construídas essas peças, né? Ele é um projeto executivo que norteia a execução. Então, ele é um caderno de montagem. Vai especificado, né? Ele serve para especificar assim: a peça 1A fica deste lado, a 1B encaixa 90 graus com esse. Entre a A e a B tem a ferragem, a dobradiça tal, do tamanho tal, da marca tal. Então, isso está dentro do projeto do planejado. Na marcenaria, sou eu que faço isso. O marceneiro pega um projeto executivo meu, tá? Então, qual é a diferença, basicamente, entre o planejado e o meu projetar? Planejado é o projeto executivo. Agora, o meu projeto de marcenaria, ele é a criação de uma identidade. Eu crio uma personalização para o espaço do cliente final. Eu crio design. É aí que mora o diferencial. É aí que a gente, né, faz a grande diferença, é a diferença básica. E por isso que uma coisa não invalida a outra. Porque eu preciso do processo criativo, de um projeto que eleve a qualidade do serviço, que faça a marcenaria se destacar, que faça o espaço ser mais qualificado, né? Vou sair da mediocridade do desenho do lugar comum, eu vou colocar um nível, vou subir o nível dessa marcenaria, mas eu preciso do projeto executivo, porque sem ele, sem a especificação, o montador ou o marceneiro não vão ter condição de fazer isso. Então, a diferença, por isso que um não invalida o outro, eles necessitam um do outro. E por quê? E você pode achar, então, que é a mesma coisa o projeto que eu faço, né, arquitetos ou designers fazem, e que o projetista da loja pode fazer. Então, o projetista, ele está ali para auxiliar, te dar alguma orientação quanto à ambientação, onde colocar uma cama, o tamanho, etc. e tal. Mas não é função dele. A função dele é colocar aquilo que você deseja de armários, vamos colocar assim, dentro do padrão da loja que ele trabalha, da fábrica que ele trabalha, orçar todas as peças para que aquilo possa ser executado e mandar para a fábrica, né? E você depois receber isso. Já o arquiteto e o designer, a gente projeta muitas vezes casado com essa parte da decoração. E a gente vai um pouco além, porque a minha função é pensar a melhor opção para o ambiente e não simplesmente fazer caber um armário. Vocês entendem que há uma grande diferença entre chegar num quarto e falar, aqui cabe um armário, ou chegar num quarto e falar bem assim, aqui é um lugar possível, mas a circulação para o banheiro fica comprometida, eu preciso de uma profundidade maior, porque aqui nós vamos pendurar ternos internamente, a gaveta aqui não vai abrir com muita facilidade, acho que aqui tem muitos acessórios, sapatos, bijuterias, acho melhor a gente colocar um pouco desse armário para o lado de cá, utilizar essa parede para outra coisa, vou apoiar a cabeceira nessa parede daqui, uma cama box. Essa é a grande diferença.
Você viu a infinidade de preocupações que a gente tem na hora de distribuir, de definir aonde vai ficar cada marcenaria. Isso é detalhar e projetar a marcenaria. E muitas vezes, um projeto de decoração numa casa é só projeto de marcenaria. Você só vai fazer isso. Você não vai fazer nenhuma obra, você não vai trocar revestimento, você não vai fazer troca, você não vai fazer, às vezes, nem pintura da parede. Então, a necessidade de você ter esse projeto bem feito, de acordo para cada necessidade de cada cliente, de cada espaço, avaliando aquele ambiente, o uso daquilo dali, é que faz o diferencial para quem sabe fazer um projeto de marcenaria. E é o que muda a chave e eleva um nível para essa marcenaria. Você deixa de executar uma marcenaria padrão, né? Você vai deixar de executar mais do mesmo e vai executar uma marcenaria super personalizada. Isso só projeto de marcenaria elaborado para cada pessoa, indivíduo personalizado, né, sob medida, consegue te oferecer. E isso é o que nós fazemos. E é isso que eu estou compartilhando com vocês. Por que da importância da gente entender isso? Porque há também um outro lado, né, disso. Não é só dizer que você vai fazer e entender. Você tem que saber fazer. Você tem que entender como que se faz isso. A pessoa do planejado, o projetista, ele sabe como a marcenaria dele é construída. Então, ele vai lá e ele faz de acordo com o que a fábrica vai conseguir fazer, que o montador vai fazer. Então, se eu quero projetar e não seguir apenas o projeto da loja, eu também tenho que ter esse conhecimento. Só que eu tenho que ter este conhecimento para qualquer tipo de opção que o meu cliente vai fazer. Se ele quiser fazer com modulado, com planejado ou com marcenaria, o meu entendimento é o mesmo e ele tem que acompanhar cada um. O meu cliente não pode ser refém de um único modo. Essa é a nossa, vamos dizer assim, né? A gente precisa ter essa expertise, esse conhecimento para garantir, para dar essa segurança para o cliente e até para projetar com essa segurança, né? Não seria nada viável, seria até improdutivo se eu fizesse um mega projeto, ser contratada para fazer um mega projeto de marcenaria e ele só puder ser executado por um tipo de fábrica. Se o meu cliente não quiser ter uma escolha, não puder fazer uma escolha de com quem ele vai fazer essa marcenaria. Então, isso é um grande diferencial para a gente. É um grande diferencial para a gente da área de arquitetura de interiores e de design de interiores, saber fazer isso, tá? Isso é o ponto principal, mas não o único ponto principal, que explica por que é importante e tão necessário a gente saber projetar, saber detalhar e entender de marcenaria, né? Eu tenho um roteirinho aqui, tá, gente? Então, eu vou dar uma seguida. Na verdade, quando a gente está projetando, a gente meio que mistura, vamos dizer, decoração com marcenaria. Elas meio que se confundem, tá? Por quê? Eu, Gabriela, não consigo pensar separado. Por que eu não consigo pensar separado? Primeiro, porque eu sempre faço um over delivery para o meu cliente. E isso daí eu acho que é fantástico. Se você puder fazer isso e se você souber fazer isso. Então, o que é um over delivery? É entregar um pouco além do que aquele meu cliente me solicitou. Ah, Gabriela, mas você vai trabalhar de graça? Eu falei assim, não é trabalhar de graça. Muitas vezes o projeto de marcenaria, ele precisa de alguns detalhes da decoração para que ele, vamos dizer assim, ganhe o patamar de ser um nível acima do lugar comum que todo mundo faz. E o que é esse ganhar um item a mais? É saber onde você vai colocar um papel de parede,
sugerir uma iluminação, sugerir talvez o tom da cortina para combinar com a marcenaria que você está projetando, sugerir um desenho, ou pelo menos as cores que você fará, né, que o seu cliente fará, as roupas de cama dele, o jogo, né, da que eu chamo de rouparia, né, aquela que veste a cama e que complementa o seu projeto. Então, essa parte é que funde, e é um over-delivery que para mim é essencial, porque sem isso a minha marcenaria, meu desenho perde um pouco o brilho. Ela pode ser maravilhosa, se não tiver esse complemento, esse capricho, ela perde um pouco o brilho. Agora, se esse capricho vem junto, se eu já direciono, oriento, faço uma sugestão, gente, minha marcenaria, ela eleva 2 níveis ao invés de 1. Se com o meu desenho ela já tem um patamar acima, se eu somar a isso alguns detalhes, orientações, ela soma 2. Então, esse é um over-delivery inteligente, na verdade. Porque eu estou, na verdade, promovendo, valorizando o meu próprio desenho. E isso, a gente da área de interiores, de arquitetura de interiores e designers, a gente consegue fazer. Mas talvez o projetista não consiga. Ou ele tenha uma limitação por falta de conhecimento, porque tudo isso é conhecimento adquirido. E aí você pode me perguntar, tá, Gabriela, mas e da onde que você tira? Você tirou isso da sua cabeça? Você imaginou isso? Você sonhou com isso? E você está dizendo que é assim que faz? Não, não foi assim. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu tenho 20 anos de mercado. E eu aprendi a desenhar marcenaria cometendo vários desses erros que eu tô falando, que eu tô levantando aqui para vocês. Eu, na verdade, sou um exemplo vivo de cada um desses erros e de cada um desses acertos. Então, o que eu tô falando, eu testei na pele, eu testei na prática, eu vivenciei isso, tá? E é muito de ter buscado esse conhecimento, esse aprendizado, que me fez ter essa facilidade em desenvolver marcenaria, em ser criativa, em saber exatamente como ela tirar o máximo proveito desse serviço, porque eu consigo extrair, assim, tudo que a marcenaria pode me oferecer. E eu consigo dosar tanto da simplicidade quanto do luxo. Depende de cada caso, de cada demanda, da necessidade, do briefing que a gente fizer, tá? E isso é o que eu estou compartilhando aqui com vocês. Isso é o básico da gente compartilhar. E eu vou ser muito franca, eu não tive ninguém para me dar vai segurar na minha mão e falar assim, vem aqui, Gabi, ó, faz assim que vai dar certo, faz assim que vai dar certo, não faz isso que vai dar errado. Não. Às vezes eu ouvia isso depois que eu já tinha errado. Ah, você errou por conta disso. Foi isso aqui que você deixou de fazer. Mas aí já tinha feito, né? Não adiantava muito, eu já tinha quebrado a cara. E fazer o quê? O próximo eu acertava. Então, quando eu comecei a reparar que eu precisava entender mais, eu comecei a perguntar mais também. Porque eu tinha muita vergonha de perguntar. Tinha muita vergonha de perguntar e mostrar que eu não sabia fazer o que eu estava fazendo. Eu era estagiária, eu entrei como estagiária no escritório de decoração. E lá eu tive pessoas maravilhosas que me ajudaram muito. Eu sou infinitamente grata a essas pessoas que me mostraram o que é esse universo que hoje é o meu trabalho. Mas elas tinham as responsabilidades dela e não dava para ficar me pagiando, né? E eu tinha que aprender, eu estava ali para render. Então, eu fui aprendendo aos trancos e barrancos. E eu tinha vergonha de mostrar para elas que eu não estava conseguindo acompanhar tudo que elas estavam falando.
E elas falavam umas coisas que para elas era assim super normal. E eu ficava olhando assim do tipo, da onde elas tiraram isso, né? E aí quando eu conseguia perguntar, ir à obra, encontrar com o marceneiro, eu fazia todas as perguntas que eu podia. Até que depois, com um pouquinho mais de experiência, eu comecei a me soltar e perguntar para ela. Porque assim, na época que eu estagiava, gente, não tinha internet. Então, não tinha Google para me ajudar. Hoje, pelo menos, a gente tem um Google aí, né? Que nos ajuda um pouco. Mas a gente não tinha Google. Então, eu tinha que perguntar ao vivo mesmo. Era um pouco mais difícil, né? Mas eu sou assim, eu tenho só que agradecer, porque eu encontrei pessoas maravilhosas na minha vida que me ajudaram muito. E hoje, muito do que eu sei, a base do que eu sei, eu aprendi com essas pessoas. E aí, ao longo desse tempo, eu vim desenvolvendo isso que eu estou compartilhando com vocês. Isso que eu estou falando com vocês, que eu divido, que eu separo, que eu entendo e que eu mesclo, né, a parte da decoração com a parte do desenho mesmo da marcenaria, é algo que eu venho desenvolvendo. E cada vez mais eu vou buscando mais e mais desenvolver esse meu lado de design criativo sem perder a minha técnica. Porque, gente, não tem nada mais frustrante do que você desenhar algo maravilhoso, lindo, que no 3D fica assim, de cair o queixo e não poder ser executado, porque não é possível de fazer. Porque a gente tem essas limitações. Então, projetar, a gente tem que passar por todos os caminhos. Não dá para pular etapa. Não tem como. Você precisa entender das etapas, você precisa entender dos processos para juntar tudo e fazer um projeto criativo fora da média. Porque, assim, o que a gente quer aqui é que a gente faça projetos executáveis, mas eu gosto de projetos executáveis fora da média. Fazer mais do mesmo não é o meu perfil, não é o que eu gosto. Quem me conhece sabe, quem conhece meus projetos sabe que todo projeto eu tento me superar. E eu tento fazer algo novo, algo diferente. Eu sou incansável nisso. E acho que é isso que me leva também a estar compartilhando. Porque é a minha criatividade e você vai ter a tua criatividade e o outro vai ter a criatividade dele, mas tenha certeza que todos terão a mesma técnica. A base da construção, da elaboração, do que pode, do que não pode, é a mesma para todo mundo. O que diferencia é a forma que você vai usar isso. Tá? Então, com esse breve storytelling aqui, né, dessa minha historinha, eu quero dar um exemplo prático de como que isso é na vida real. De como que um desenho, um projeto de detalhamento de marcenaria não é indispensável, mesmo que se tenha um planejado que faça esse projeto, tá? Os dois andam juntos. Eu não vou dar nome real, vou dar nome fictício aqui, tá? Para preservar as pessoas. Mas eu tenho uma cliente chamada Maria e que ela tem um apartamento lindo de 150 metros quadrados, uma sala maravilhosa, com produtos lindos, né? De revestimentos, tudo lindo, etc e tal, uma cozinha integrada e que precisava de uma porta que dividisse sala e cozinha, que quando ela quisesse ficasse aberta e quando ela quisesse tivesse bagunçado, ela fecharia tudo. Ok. Maria me chegou para mim e pediu que ela queria fazer vários painéis únicos, que ela gosta assim de tudo combinando. Então ela não gosta da porta que vai para o corredor de um jeito, da porta que vai para o quarto de TV de outro, para a porta. Ela queria tudo igual, tipo fazer um mega painel. Só que era uma parede assim com vários dentes, vamos dizer assim, né? E aí eu fui lá projetar e a gente tinha algumas limitações, obviamente, né? Eu entrei, assim, perfeitamente, vamos fazer. Detalhamos, fizemos para abrir, fazer várias portas de correr, algumas seriam fixas, só revestindo mesmo a porta e tal. E eu não sei se vocês sabem, mas porta de correr, a gente tem que botar, obviamente, um trilho, né, de alumínio. E um trilho de alumínio, eu não tenho um trilho aqui comigo, mas eu vou mostrar o que seria mais ou menos.
Isso aqui pode ser um trilho de alumínio. Tá vendo que ele é alumínio vazado? Você coloca isso, a porta vai correr aqui, ó. Você vai correr a porta aqui, ó, no trilho. Aqui em cima fica uma roldana, aqui dentro fica uma roldana e a porta vai correr aqui. E esse trilho, gente, ele tem uma espessura que é fixa. Eu não posso mudar. E aí, quanto mais, por exemplo, nessa espessura daqui, eu consigo botar 2 folhas. Se eu quiser colocar 3, ele vai aumentar e por aí vai. E eu tenho uma espessura fixa, eu não posso fugir disso, ok? Então, primeira limitação. E eu não podia fazer isso muito fora da parede, que você imagina, encostar na parede um negócio dessa largura, assim, que grosseiro que ficaria. Ia ficar muito feio. Então, eu, a arquiteta, entrei na hora para resolver essa estética, esse design e fazer funcionar. E fui fazer, expliquei mais ou menos o que precisava e o planejado fez o projeto e me chamou para dentro do que ele tem, né? E me chamou para validar. Já tinha validado com a Maria e aí me chamou para validar. E aí, obviamente, tinha uma porta em L, uma porta que batia aqui e a outra que encostava aqui, que entrava para a cozinha. Exatamente nesse encontro, nessa curva, ela tinha colocado um painel encostado na parede, depois colocou um painel de uma porta e depois outro painel. 3 folhas de portas encostadas na parede, nesse sentido. E a entrada da cozinha estava aqui. E do ladinho desse lugar tinha um alisar de mármore, um mármore lindo, italiano, que tinha, que era o acabamento para a porta, e que com esse detalhe ele ia ficar hiper escondido, matado, ia ficar super grosseiro. Gente, não fazia sentido isso. Sabe quando ela abrisse tudo, ia ficar tipo assim, um pilar no meio do caminho? Não era isso que ela queria. E eu sabia que não era isso que ela ia querer. Então, eu sentei com a projetista, olhei, identifiquei, eu falei bem assim, aqui a gente vai retirar uma folha. Ah, mas a gente não pode. Eu falei assim, pode. Essa folha daqui tá para nada, só para revestir. Você vai encurtar, vamos tirar. Aí eu fiz os ajustes necessários, falei, ó, vai encaixar aqui, essa quando bater, bate aqui. Esse montante eu quero nessa espessura, porque ele vai casar com esse, com esse, com esse. Fiz tudo, ela foi mexendo, foi mexendo, foi mexendo. Quando acabou, ela olhou para mim e falou bem assim, como que você sabe fazer tudo isso? Ela olhou para mim com cara de interrogação, do tipo assim, como que você sabe fazer isso? E eu até me surpreendi, eu falei assim, ué, mas é comum, todo mundo faz isso, não? Aí ela, não é assim. Então, eu só pude fazer isso porque eu entendo da marcenaria da construção. Eu sabia que podia tirar, que eu não ia estar danificando a estrutura, a estabilidade, a funcionalidade, eu não estava prejudicando a funcionalidade do trilho, eu não estava prejudicando em nada, mas eu estava ganhando em design, eu estava ganhando na estética e eu ainda, de quebra, economizei para minha cliente, porque eu reduzi o tamanho do trilho, eu reduzi a quantidade de painéis e isso enxuga o orçamento. Então, olha quantos ganhos eu tive apenas por uma solução que veio de conhecer a forma de se projetar uma marcenaria. Eu poderia ter deixado do jeito que a projetista fez e não perguntado, não questionado, não argumentado com ela. Se eu não tivesse conhecimento, eu não teria perguntado nada para ela. Por quê? Eu ia ter que aceitar aquela solução porque eu não sabia solucionar melhor. Então, se eu não sei solucionar melhor do que me apresentam, eu tenho que aceitar. E aí, o que isso acontece? Prejudica o design, prejudica a funcionalidade, o espaço. Ele destoa do espaço que você projetou anteriormente. E não se engane. Seu cliente não vai achar que foi o projetista que não soube fazer. Ele vai achar que é você que não sabe projetar. Ele vai dizer que é o seu projeto que não deu certo. Não foi o planejado. O planejado, ele só executou. Então, quando eu não sei, eu tenho que delegar
a responsabilidade para outra, mas para outro, e eu assumo a responsabilidade no final, se der errado ou se der certo. Então, eu tenho que entender para estar discutindo e achando melhores soluções com quem quer que seja planejado, modulado, marceneiro, serralheiro, quem quer que seja. Então, o meu conhecimento, ele é necessário para isso. E no final, quem ganha sou eu, porque ganho, obviamente, experiência, e a minha cliente, a Maria, que ficou super feliz, o projeto já foi executado, tá? E ficou exatamente como ela queria, tá? É óbvio que tem limitações que a gente não consegue, né, ajustar, a gente tem que ceder, e aí a gente encontra a melhor maneira de solucionar. Por exemplo, a espessura do trilho, eu não gostaria que o trilho fosse da espessura que tivemos que colocar, mas se não fosse desse jeito, não ia abrir, não ia funcionar. Então, a gente entende e faz um design em volta disso para amenizar essa situação. E isso é o que a gente faz. Então, isso é a nossa função, isso é projetar marcenaria. E aí você vai me dizer, é desnecessário? Não, né? Na verdade, é bem necessário. Na verdade, é muito necessário. Então, a gente precisa parar com essa ideia de que o que a gente delargar, né, na mão do projetista, do planejado. Ele não tem a responsabilidade sobre o nosso projeto. Nosso projeto, ele vai ficar mediano se eu não puser o meu raciocínio, a minha expertise sobre ele, para fazer ele ficar melhor. Se eu quiser continuar produzindo projetos mais do mesmo, igual ao que tudo tem no mercado, igual ao que é tendência, ao que é moda, eu não preciso aprender. Agora, se eu quero me diferenciar, se eu quero oferecer design, personalização, se eu quero oferecer uma experiência, se eu quero oferecer uma experiência única para o meu cliente, aí eu tenho que saber. É aí que eu preciso saber detalhar. Porque sem saber detalhar, eu não alcanço, gente, um nível elevado de design, de desenho. Nunca vou fazer. E também tem outro caso, a gente nunca para de aprender. O mercado, segmento de móveis, né, seja planejados ou o que quer que seja, ele atualiza quase que de 6 em 6 meses. Os fornecedores de MDF fazem lançamento de coleção de 8 em 8 meses. A gente tem que estar por dentro disso. A gente tem que estar em contato com essa atualização, certo? Então, o que eu queria trazer para vocês é que desenhar a marcenaria, ela vai te permitir 3 coisas muito importantes. Você vai ser mais do que a média, você vai estar acima da média, você vai ter liberdade para criar o que você quiser. Você não vai ser limitado no seu processo criativo, porque você vai compreender como fazer. Então, você vai aliar criatividade com técnica e você vai saber argumentar com qualquer pessoa sobre esse assunto e ninguém vai mexer no teu projeto caso não seja extremamente necessário. Você vai garantir que a liberdade criativa que você conquistou, ela seja executada. Então, esses 3 pontos me levam a sempre aprimorar dia a dia o meu desenho, o meu conhecimento, a buscar novas formas, a estar em contato com pessoas que desenham marcenaria de forma assim exemplar. Existem vários profissionais no mercado que são exemplo disso e que eu me inspiro neles, porque se eles fazem uma marcenaria tão linda, com tanto requinte, com tanta qualidade, com um design tão apurado, por que eu não posso?
E é isso que me motiva. Porque se alguém fez, é porque eu também posso. Então, eu desenvolvo marcenaria com esse intuito e mais, para encantar os meus clientes. Vocês não sabem a felicidade que é você ver o brilho no olho do teu cliente quando você apresenta uma marcenaria tão sonhada e você vê que eles amaram, gostaram, que você atendeu as expectativas dele e às vezes até superou algumas expectativas deles, porque às vezes a gente consegue. A gente não é milagreiro não, mas tem hora que a gente dá cada uma solução para cada problema que a gente está pertinho de fazer uns milagres aí, né? Então, gente, o que eu queria passar para vocês hoje é isso. Tirem dessa cabeça de vocês, né? Eliminem essa questão, essa dúvida de que pelo planejado oferecer um projeto, o desenho da marcenaria é desnecessário. A gente viu aqui hoje que por 2 simples motivos, comprovam, atestam que uma coisa não invalida a outra. E não desmerece-se nenhum nem outro trabalho. São processos que podem andar juntos. Não há necessidade de se desvincular. A gente pode, faz uma criação, né? O nosso projeto de marcenaria, de arquitetos e designers, é a criação de uma personalidade, de uma identidade, é a personalização, é o detalhe, é o design que a gente está desenvolvendo. E o projeto do planejado, ele é o projeto executivo dessa criação. Então, pode muito bem andar junto com o outro. Na verdade, precisa andar com o outro. E eu garanto a vocês que é uma experiência super válida, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado para virar uma chave na cabeça de vocês. E eu convido vocês a passar, né, a gostar tanto, a amar, na verdade, porque eu amo, gente, a amar marcenaria e as suas infinitas possibilidades de solução e design e aplicá-las cada vez mais nos seus projetos. Mas aplicar com qualidade, aplicar com técnica, com consciência, com conhecimento e sabendo o que você está fazendo. Então, por hoje, era isso que eu queria falar com vocês. Agradeço demais a presença de todos vocês que estavam aqui. Então, até mais.